Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo, um momento dramático aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, momento difícil, momento de solidariedade. As chuvas intensas dos últimos dias deixaram estragos enormes, não somente materiais, mas também físicos, e traumas, né? Porque, afinal de contas, não é nada fácil perder casa, perder entes queridos, perder memórias. É um drama coletivo que o nosso estado está vivendo, e ainda assim com previsões de chuvas. Movimento de solidariedade, é claro, acontece amplamente aqui na Serra Gaúcha, felizmente, e a gente sempre tem aí a satisfação de contar com a liderança da Cruz Vermelha, que é uma das ONGs mais antigas da história da humanidade, você sabe, muitas vezes já conversamos aqui, e que tem sérias responsabilidades nesses momentos, principalmente, né, voluntárias, diga-se de passagem, no sentido de auxiliar as pessoas. Então, para ver como é que está a situação nesse momento da Serra Gaúcha, em outros lugares também, nós temos aqui o presidente da Cruz Vermelha em Caxias do Sul, Diego Monteiro, que fala de um dos seus QGs que está em movimento. Então, para aí alguns minutos para nos atender, para nos contextualizar como é que está essa questão. Vamos falar também, né, das necessidades, do como se pode ajudar, enfim. Vou chamar ele para a tela aqui. Diego, é um prazer tê-lo aqui sempre no Teoria de Tudo. Nós estamos em Sabe Caxias News, mas também no Teoria de Tudo. É um momento, né, difícil, de dramaticidade. Então, claro, a gente dá boa tarde sempre, bom dia, boa tarde, mas não com aquele mesmo sorriso de sempre, né, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Miguel? Então, né, boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham no programa. De fato, né, é um 7 de setembro diferente. Tradicionalmente é um dia festivo, é um dia de eventos cívico-militares, né, desfiles, e estávamos até escalados, previstos também para esses, porém, esse ano nos reservou aí uma infeliz surpresa, né, enfim, e que temos agora que cumprir a nossa parte em relação à comunidade, mas de uma outra forma, né, através da solidariedade, através do apoio às famílias. Gostaria que tu fizesse um relatório desse momento, né? Nós estamos falando aqui pela página de Sabe Caxias News, 13 ao vivo, 13 e 14 da tarde, né? Quem estiver vendo também no outro dia, a realidade não vai ser muito diferente. Como é que está o quadro nesse momento que a Cruz Vermelha tem como informação, no sentido amplo, por favor, Diego? Então, Miguel, nós estamos com equipes hoje da Cruz Vermelha, mais precisamente na cidade de Roca Sales, né? Ali na região então do Vale do Rio, onde tivemos a enchente, né? A região de Mussum também foi muito afetada, a própria região de Santa Teresa, mas nossas equipes hoje estão posicionadas lá, fazendo todo o apoio na equipe de gestão de risco e resposta a desastre. É um grupo preparado para esse tipo de cenário, para esse tipo de situação, aonde estão auxiliando, né? Apoiando então a comunidade. E de fato, né? É um cenário muito complicado, né? O que aconteceu lá realmente foi além das expectativas, até mesmo daquela comunidade, até mesmo daquela população que tem já o costume de, em certos momentos, o rio subir, né? Mas não daquela forma. Então, a comunidade está muito desolada, né? Os próprios membros, representantes de órgãos públicos, representantes de instituições que têm até mesmo o dever de apoiar nessas horas, de trabalhar, né? Mas que nessa hora estão muito abalados, né? Ontem já tivemos a nossa equipe lá fazendo esse primeiro levantamento, hoje descemos então com um número maior de voluntários, uma equipe também formada por outros amigos, parceiros, né? Que desceram junto com eles, então, muitos donativos, né? Através de um veículo, de um caminhão que foi cedido por uma empresa, né, por um empresário, parceiro da Cruz Vermelha, um micro-ônibus também cedido pela Prefeitura Municipal de Flores da Cunha nos auxiliou para que descêssemos com um grupo grande de voluntários, né? Mas, de fato, né, tivemos o primeiro relatório agora no início da tarde, ainda está muito complicado, muito difícil lá
atender aí a comunidade. Eles estão muito abalados emocionalmente, né? Porque perderam tudo mesmo, né? Não é aquela coisa de só questão de bens materiais, as próprias empresas, a parte do comércio, toda a área da área urbana da cidade se perdeu, né? Então, a gente está aí com um cenário de guerra, né? De destruição mesmo lá naquela região. Fora, claro, né? E principalmente as pessoas que perderam a vida e ainda tem outros tantos desaparecidos, né? Então, a gente tem também essa situação ali naquelas 2 cidades muito tensa, muito complicada, né? Aqui, aqui próximo de nós. Né? Exato. E normalmente, né, são áreas de risco, áreas de pessoas com carência maior, mas nesse caso não foi, né? Não foi geral, né? Toda a comunidade ali foi atingida, quem estava próximo ao rio ali. A gente viu algumas imagens, através das mídias, né, de situações de animais enroscados no fio elétrico, para ter uma ideia, né? O rio ali subiu em torno de 20 metros além do nível normal, né? Então não tem empresas, a gente conversava até há pouco com outra pessoa que esteve aqui entregando donativos, né, que passou por lá e tem amigos lá, comentando que o próprio fonte de subsistência, né, as fontes de emprego se perderam também. Então, não é uma coisa assim que foi só aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não, foi geral. Do empresário ao que mais necessita de ajuda já. Exatamente. E nessa ideia toda, o que está precisando mais nesse momento? Quais são as principais formas de auxiliar? A gente coloca aqui algumas imagens, saiu na Folha de São Paulo, notícia nacional, não é? Já existe aí algumas ações de governos, o estado de calamidade já decretado, etc. Mas a gente sabe que às vezes o auxílio demora para chegar e precisa aí a urgência, né? Então é importante dizer, e uma das coisas também que eu gostaria que tu falasse aqui como líder aí de socorro, comentando em off aqui, eu vi que muita gente comenta que existem muitos curiosos que não são auxiliares para tirar fotos e coisas para aproveitar aí nas suas redes sociais que não ajudam em nada, atrapalha até, né? Atrapalha, e a questão da informação, bom, vamos até em partes, né? Porque muito bem comentado, Miguel. O que acontece? A gente deve trabalhar com a informação oficial, né, daqueles órgãos, daquelas instituições que estão envolvidas no cenário e que têm essa responsabilidade, né? Então, tem que cuidar muito isso, e nós mesmos aqui, ainda ontem, recebemos informações muito desencontradas sobre vários temas, desde o tipo de material que poderia ser doado, a forma como deslocar. E isso que você comentou agora, na sequência, também está sendo uma situação que está atrapalhando muito a questão desses curiosos, né? Então, a gente pede, né, eu dou o exemplo da própria Cruz Vermelha, né? Nós temos um grupo grande de voluntários aqui em Caxias do Sul, mas que está habilitado para o cenário, não é todos, né? Porque o que ocorre é que tem muito risco, né? Nesse tipo de cenário, muitas situações ainda estão podendo acontecer, um desabamento, desmoronamento, né? Daqui a pouco até a pessoa estar próxima à margem do rio e também cair, fio elétrico, mesmo estando agora desligado, né? Mas são muitas situações de risco, né? E as pessoas, sim, estão atrapalhando bastante. A gente sabe que a Brigada Militar tem auxiliado, né, as forças policiais para tentar evitar que esses curiosos se tornem também vítimas do momento, do cenário, né? Então, além de atrapalhar aqueles órgãos, aquelas instituições que estão trabalhando, elas ainda correm o risco de se tornar vítimas, né? Então, a gente pede, né, isso, claro, aos nossos voluntários já é um padrão, as forças também organizadas, já existe todo um padrão em relação a lidar com a informação, lidar com imagens, registros fotográficos ou vídeos hoje, né, para que não haja nenhum tipo de exposição, até porque imagine você, e falo isso para o nosso telespectador agora, que não foi atingido por essa situação, mas se coloque no lugar daquelas pessoas, onde tu perdeu tudo, está totalmente fragilizado, né?
e ainda daqui a pouco vai ver a sua imagem circulando em outros lugares ou grupos de WhatsApp, seja como for, é uma questão até de respeito, né? E isso já quero tocar nesse ponto também, comentei ali da questão do desfile, né? E achei muito prudente por parte do governo estadual em relação a ter cancelado os desfiles, mesmo tendo condição climática, mas em respeito, né? Além de ser um momento de ajuda, um momento de clamor dentro do nosso estado e até mesmo de estados de fora que estão nos procurando para auxiliar, né, naquilo que podem, é saber respeitar o momento de dor que estamos passando agora. O nosso estado está num momento de dor, sim. E então temos que entender isso. A gente pede, muitas pessoas se candidatando, né, se oferecendo a ser voluntários nessa hora, mas esse é o momento que aqueles que estão no campo, no terreno, têm que ser o mais técnico possível, né? Claro que a gente já está numa segunda fase agora, e conversávamos agora com a nossa equipe, em relação a pessoas que possam auxiliar lá na parte da limpeza, trabalho braçal, né? Então, agora lá as lideranças da comunidade local já estão nesse momento. Depois até eu quero falar um pouquinho sobre os itens, né, de doação também. Claro, com certeza. Comentando sobre isso, né, sobre essa questão. Então, saibam ser, sim, voluntários, todos nós devemos, se podemos e temos a disponibilidade, mas saibam ser liderados. É isso que a gente convida aqueles que estão se oferecendo a trabalhar, entendam que você, estando a coordenação, independente de ser Cruz Vermelha, Defesa Civil, Bombeiro, Polícia Militar, órgãos lá da Prefeitura, né? Mas entendam que essas pessoas estão na liderança e coordenando para que seja o mais eficiente possível o trabalho, né? Qualquer mão de obra agora, ela é muito bem-vinda, mas tem que compreender essa questão de que estamos lá para ajudar pessoas que perderam tudo, que estão fragilizadas. Perfeito. Antes de falarmos das doações também, né, só para citar o número aqui é desse momento, né, segundo a informação aqui do Jornal O Sul, atualizado agora, são 39 o número de mortes causadas pelos temporais que castigam aqui dezenas de municípios gaúchos, né? O Vale do Taquari é a região mais atingida pelas fortes chuvas, né? A cidade de Lajeado aí que nós estamos vendo, ou seja, claro, nós falamos sempre aqui, né, em obras estruturais e etc. Nesse caso é uma outra questão, é a hora de socorro, não é a hora de crítica. Mas veja bem que é o centro da cidade, ele há bairros até mesmo distantes ali que não tinha como evitar pelo volume das chuvas. É um debate muito mais amplo, né? Só vou citar aqui, essa informação é da Defesa Civil, né? E tem mortes só em Mussum, aí onde tu fala, foram 14 mortes. E Roca Salles 9, que foram os mais atingidos realmente, Monteiro. Isso, exatamente. É fato que estamos sim com essa questão lá naquela região, né, com muitas perdas de vidas, né, infelizmente. E já quero fazer outro comentário, que sabemos a previsão do tempo, infelizmente, não ajuda. Nesse momento, enquanto estamos conversando aqui, começa a garoar, estou ouvindo lá fora, né, aqui na nossa, aqui em Caxias, e que vai chegar novamente lá. Então, esse é outro cuidado. Quem está lá ajudando, quem estiver auxiliando, fiquem atentos a essa movimentação, que nessa segunda parte, muitas vezes, ocorrem situações até mais perigosas, porque é onde pode haver ali movimentação da parte de terreno, pedras, barrancos, né? Enfim, mas, de fato, é um momento bem singular, né, para o nosso estado, muito difícil. Singular, realmente. A previsão de chuva forte para sexta-feira, também em todo o sul, né, no litoral, ventos de até 90 km por hora, mas enfim, e a água que desce também, né, porque essa água toda que encharcou os terrenos, ela continua descendo, né, e fazendo os rios continuam subindo por um tempo, né, então continua a dificuldade em parte, né. Sim, exatamente. Isso, e às vezes é uma falta de compreensão até nossa, né? Falando aqui, por exemplo, Caxias do Sul, que é uma cidade um pouco mais alta, a gente não tem tanto esse tipo de risco dentro da cidade em relação a rio, né? A gente sabe que tem pontos de alagamento, sim, mas não está acostumado e não compreende isso muitas vezes. E na hora da chuva ali pode acontecer situações, mas mesmo estando
na estiagem, né, naquele momento ali, né, entre uma garoa e outra, uma pancada e outra, é onde ocorre essa alteração no terreno, é onde ocorre toda a questão do risco. Então, sim, essas chuvas, infelizmente, essa água vai descer, né? Tomara que consigamos aí evitar pelo menos outras vítimas em relação ao um possível cenário ainda mais difícil. Muito bem. Diego Monteiro, presidente da Cruz Vermelha, né, abrindo um espaço aí na agenda que está bem complicada mesmo. Para as doações, tem vários núcleos de doações e sempre é importante dar credibilidade, né, porque isso, vários grupos, eu acho muito importante, né, as organizações que eu conheço aí são importantes. A Cruz Vermelha centraliza tem uma central de doações, como é que funciona? Estamos, então, na nossa sede aqui de Caxias do Sul, né? Cruz Vermelha, então, está localizada na rua Feijó Júnior, número 269, bairro São Pelegrino, aqui quase esquina com a rua Ernesto Alves. Estamos com a nossa sede permanente aberta agora, então, desde a data de ontem, né? Desde ainda na terça-feira já tínhamos iniciado pela parte da tarde, certo? E aí peço também, quanto às doações, como já tivemos essa informação de que alimentos e roupas, talvez até nem seja o momento, e eu conversava com um secretário lá daquela região, porque o que acontece? As famílias não têm nem como produzir a comida, não tem como cozinhar, eles não têm, toda a estrutura, ela foi perdida dentro de casa. Então, em relação aos alimentos, está sendo organizado lá os grupos de apoio nesse primeiro momento, para que consigam fazer a alimentação, produzir lá, né? Vamos lá. Em relação a doações, o que eu estou pedindo a partir de agora, então, aqui principalmente para a Cruz Vermelha, que nos demais alimentos e roupas já estamos bem servidos, né? Mas materiais como velas, né? O pessoal está precisando e bastante, velas, fósforos, a parte de limpeza pesada, então balde, rodo, vassoura, álcool, próprio água sanitária, né? Também esponja de louça, esse material, toda aquela esponja para essa limpeza um pouco mais pesada, bem como materiais de higiene pessoal, né? Então, produtos de higiene pessoal, aí sim, creme dental, escova de dente, shampoo, sabonete, absorventes, fraldas, isso tudo está sendo muito necessário. A gente normalmente não lembra desses itens, né, quando vai fazer uma doação. Então, e que foi pedido hoje, novamente, reforçado da nossa parte. Então, principalmente a gente gostaria de focar nesses itens agora, para que consigamos aí ser o mais equilibrado e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que quer doar não gaste, às vezes, um recurso para adquirir, né, comprar no mercado algo que vai demorar um pouco mais para ser usado. Interessante ser tudo no momento que já chegar lá. Perfeito, né? Uma boa logística, né, de utilização, porque a necessidade passa a ser imediata, né? Para ver como somos frágeis, mas a solidariedade é humana. Ainda isso, pelo menos, nos dignifica, e vamos torcer aí para que o mais rápido possível tudo se ao normal, né? Dificilmente volta, seus traumas ficarão, né? Mas que se supere com essa solidariedade o mais rápido possível. Não é, Diego? É isso aí, Miguel. É muito forte mesmo para nós. A gente tenta trabalhar, tenta preparar muito os nossos voluntários para esse tipo de cenário, porque pessoas perderam tudo. Falando essa questão da vida em si, né? Alguns perderam familiares, mães, pais, né? A gente sabe de relatos, como vimos na mídia, de um esposo que viu a esposa e filho pequeno ir com a correnteza, né? Mas também tem outras questões que se perdem nessa hora, além da vida humana, lembranças, registros que não tem como fazer novamente. A parte material a gente sabe, se reconstrói, consegue sim dar a volta, mas existem coisas que não tem como. Então é um momento assim muito pesado, né? Até mesmo um item até não tinha comentado e que nesse momento teve um relato de um voluntário nosso que comentou que a pessoa se agarrou nele, né? Preocupada com o bichinho de estimação dela. Disse: olha, eu não acho mais
o meu cachorro, falou lá o nome do animalzinho, né? E até esse ponto até eu vou acrescentar na lista também, porque está sendo uma demanda, que é a ração para animais, para gato, cachorro principalmente, também está sendo um problema. Porque o que acontece? Eu vou comentar aqui também, Miguel. Sim, claro. Diferente de locais onde ocorre só em um bairro, por exemplo, e aí tu vai lá no mercado e tu compra, não tem mercado, não tem farmácia, não, foi tudo inundado. Então, aquela pessoa, por mais que tenha R$1 milhão na conta bancária, ela não consegue comprar ali no município onde estava acostumado. Então, Sim. precisa que chegue até lá esse material. Perfeito. Então, temos que temos que entender, saber compreender esse momento, respeitar esse momento, ajudar da melhor forma e torcer para que o quanto antes se consiga uma reconstrução, o quanto antes os órgãos públicos consigam também aí auxiliar essas comunidades que tanto estão sofrendo nos últimos 3 dias, assim, é um cenário com muito... Não tem como tratar, né? Falar sem se emocionar. Então é complicado, Miguel. Ficamos à disposição, meu amigo. Parabéns aí à Cruz Vermelha. Conte conosco aí para qualquer tipo de fonte de informação e nos inclua neste elo desta cadeia. Aí o que for possível, a Cruz Vermelha aqui tem passagem livre. Muito obrigado, parabéns e força aí, meu amigo. Que Deus esteja com vocês aí nesse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, Miguel. Já aproveito novamente para fazer um agradecimento especial ao nosso corpo de voluntários que está hoje, nesse momento, eu tenho em torno de 40 pessoas aqui na sede da Cruz Vermelha, além dos outros 2 grupos que desceram, então, para as regiões lá afetadas, né? São quase 80 pessoas envolvidas ao mesmo tempo em prol da comunidade, então só tenho a agradecer a eles que poderiam estar, sim, aproveitando um feriado, mas que entendem que o momento é de ajuda humanitária, auxílio, solidariedade, e somos muito abençoados nesse momento de Caxias do Sul com a Cruz Vermelha em relação a tudo isso, e a comunidade entendeu a quantidade de procura, as pessoas que estão nos ajudando, grupos organizados, escoteiros, grupo de motociclistas, enfim, entidades, tá muito bom poder, pelo menos nessa parte, ver que o chamamento ele foi bastante atendido. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Imagina. Obrigado a todos. Muito obrigado. É o Teoria de Tudo. Um rápido intervalo, já voltamos. Fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo.